contigo. Ei, André, o Flamengo teve uma chance de ouro, né, meu amigo, para botar 5 pontos, quase praticamente, de repente, uma mão na taça, porque o Flamengo ainda tem 2 jogos no Maracanã, né, até o final. O Palmeiras faz as 3 últimas fora. Enfim, desperdiçou uma chance de ouro, mais uma partida abaixo, né? Bom dia. Mais um voo do Urubu Brabo. O Flamengo perdeu uma grande chance mesmo de botar a mão na taça. E os jogadores têm feito corpo mole, né? Eu acredito nisso, porque tanto os jogadores do Flamengo quanto o Palmeiras já estão com a cabeça na final e não têm jogado nada. O que você acha? Já se inscreva no canal, compartilha e se inscreva aí. Hype esse vídeo, galera. E você também pode ser membro desse canal, tendo o privilégio de receber os vídeos antes, ter as suas mensagens respondidas. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia para todo mundo. Por favor, deixe o like aí para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo na área, né? E também para a gente alcançar a nossa meta aí desafiadora de likes. E, por favor, faça sua inscrição. A gente chegou nos 193 mil, agora estamos caminhando para os 194. Foi uma atuação muito ruim, Flamengo. Muito ruim. Principalmente no primeiro tempo, de novo, né? Primeiro tempo ruim contra o São Paulo, primeiro tempo ruim contra o Sport em Recife, primeiro tempo ruim agora, né? Então, primeiro tempo contra o Santos também não foi bom, né? Achou o gol ali com o Léo Pereira, mas não jogou bem. Então, realmente é um momento assim que, por mais que você considere todas essas questões aí, né, de ausência de jogador chegando na correria, né? Como foi, por exemplo, o Carrascal, né? Mas não dá, né? E aí você olha e assim, pela experiência de conversar com o jogador, treinador e tal, acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, todo mundo, conforme vai chegando perto, todo mundo com a cabeça no dia 29. Até escrevi sobre isso hoje na S1 Live. Cara, assim, já conversei com o jogador, qual é o problema? O jogador vai para um jogo desse, ainda mais agora que o Pedro, só treinando, se lesionou. O jogador vai para um jogo desse, pelo medo dele, duas coisas. Dividida disputa de física, de tomar uma pancada e não dar tempo de se recuperar. E a outra é correr atrás de uma bola que está saindo pela lateral, pela linha de fundo, uma bola perdida, ou então correr para... porque o adversário está botando distância e você pensa, mas e se eu correr e estourar uma posterior, músculo da coxa, da virilha, como é que faz? Eu vou perder o filé do filé mignon da temporada, final da Libertadores. Conforme isso vai se aproximando, o jogador vai ficando com a cabeça meio perdida com isso. E ainda mais quando tá vendo que do outro lado o adversário tá competindo, tá querendo, tá disputando, tá dividindo. O time do Flamengo não tirou o pé. Não é isso. Não é questão de entrou mole, tá com medo, pipocou. Não. É aquela decisão ali em fração de segundos que o jogador define, vou ou não vou. E a tendência normalmente é não vou. Que o importante é dia 29. Então acho que isso aí para mim tá ficando muito claro aí nos últimos jogos, e conforme vai se aproximando, isso vai piorando. Só que assim, o Flamengo e o Palmeiras ainda estão com sorte que o Cruzeiro é impressionante. O Cruzeiro ganhou um presente da CBF e tá se embananando todo e não aproveita. Patou com o Fluminense em casa, vários resultados bizarros no Mineirão. Aí ontem pega o Juventude, toma 2-0 logo no começo do jogo. O jogo que ia ficar a 4 pontos do Flamengo e a 2 do Palmeiras, né? Sendo que na terça-feira, muito provavelmente, os dois vão botar reservas, vão correr um risco enorme de perder os seus jogos, os dois. Então ele poderia encostar, passar o Palmeiras e encostar no Flamengo, ficar 1 ponto do Flamengo. E perdeu essa chance, porque é um time muito irregular. E é a sorte de Flamengo e Palmeiras. Que o Cruzeiro não chega, né? Não está conseguindo chegar, né? Mas o Flamengo e o Palmeiras vão ter que dar um jeito.
Né? O Flamengo vai ter que se virar amanhã contra o Bragantino. Bragantino do Wagner, Red Bull Bragantino do Wagner Mancini, ganhou os últimos 3 jogos. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Mineiro. O Flamengo vai ter que se virar, né? E tem a volta dos titulares, mas você não sabe como é que vai ser a postura dos jogadores, né? Aí já vi a informação da Raiz Simplício, Léo Ortiz dificilmente joga amanhã. O cara já tá treinando com o grupo. Fez um sacrifício danado para jogar a semifinal do Racing. Aí você olha e pensa, será que o cara não tá rifando o Campeonato Brasileiro? Tipo assim, o brasileiro que se dane, pô, quero botar meu nome na história ganhando essa final. De Flamengo e Palmeiras, se eu ganhar essa final, eu boto meu nome na história. Então eu só quero jogar esse jogo, não quero mais correr risco nenhum de me machucar. Até e aí, o sacrifício que ele fez foi pra Libertadores, né, pra semifinal. Exatamente. E aí eu fico me perguntando, né, quer dizer, o brasileiro nunca vale nada. Não valeria um sacrifício para ele jogar agora no lugar do João Vitor, 45 minutos e o Danilo os outros 45? E preservar o garoto? Aí são essas questões, cara. São essas questões que você olha e fica na dúvida, né? Mas o grande problema é, você vai chegar na final como? Perdendo, sem confiança nenhuma, né? O Flamengo tem que olhar o lado dele. O Palmeiras pode ganhar do Fluminense no sábado. Até porque o Fluminense, né? Vai ser uma grande surpresa para mim se o Fluminense, não estou dizendo entregar o jogo, não vai entregar. Tirar ponto do Palmeiras. Mas mobilização, quem não viu o que o Kennedy falou? Pô, fizemos nossa parte, mas e o Palmeiras, hein? E aí, sábado, eles vão fazer a parte deles de novo? Fica a pergunta, né? Fica a dúvida. E mais dúvida ainda porque o Fluminense, né, desde o seu presidente tal, tem aquele discurso, felizmente não somos como eles, faz um discurso de paladinos da moral. E aí? O Zubeldia eu sei que vai cobrar competitividade dos seus jogadores. Mas e o comando de cima? E o presidente? E os jogadores, e as lideranças do grupo, jogadores todos que é notório que tem ódio do Flamengo, e tem uma rivalidade mais do que exacerbada. Como é que vai ser? E aí, se o Palmeiras pontuar e o Flamengo não pontuar, como é que vai ser isso? Palmeiras ganha, o Flamengo perde do Bragantino. Aí vai chegar na final perdendo a liderança do brasileiro. Qual a moral, qual a confiança? Né? Então o Flamengo tem que resolver isso amanhã. Tem que entrar no jogo inteiro. Oi. Tem uma coisa também aqui que a gente não pode ignorar, né? O Fluminense entrou no grupo dos 6, né? Para ir na fase de grupos da Libertadores, certo? E Sim. O Bahia está um ponto atrás, né? O Fluminense, ele precisa de pontos, ele precisa de resultado. Aí é uma questão de o técnico, que eu não tenho a menor dúvida que ele vai querer vencer a qualquer custo, até porque ele já tem uma rivalidade com o Palmeiras. Ele treinou o São Paulo, né? Ele enfrentou o Palmeiras várias vezes. E o Zubeldia, evidentemente, ele vai estar ignorando essa questão de Flamengo, rivalidade, para ele isso não importa. Então pode ter um embate, talvez. Mas ele vai querer ganhar esse jogo de qualquer forma. Ele vai querer pontuar. Porque para ele é importante. Ele está colocando o Fluminense na Libertadores. E aí você imagina você jogar a semifinal da Copa do Brasil já na Libertadores, né? Como o Cruzeiro já está, o Corinthians tenta chegar, mas está 10 pontos, 9 pontos atrás do Fluminense, né? E o Vasco, com a sequência de derrotas, está agora 12 pontos atrás do Fluminense. Então você joga uma semifinal de Copa do Brasil sabendo que você está na Libertadores, nossa, é um conforto enorme, né? Você joga muito mais leve. E o Zubeldia, ele optou pelo Fluminense, não pelo Internacional, porque viu que era uma possibilidade de coisas maiores, né? E de fato, né? O time é até melhor, o elenco melhor, o clube está numa situação até melhor que o Internacional. Então eu acho que o técnico é o que pode ser o cara para fazer esse Fluminense jogar futebol. Porque para o Fluminense, cada ponto é tão valioso quanto é para o Flamengo, só que os objetivos são diferentes. E ele agora entrou na faixa de classificação, ali naquela posição que é bem importante, né? E ele tem 1 ponto atrás do Botafogo. Ainda tem isso. Ele pode subir um degrauzinho ainda, dependendo da rodada. Vamos ver.